Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Saúde Íntima Sem Tabu. E estamos no mês de outubro, um mês onde temos um tema muito importante que vamos falar sobre o câncer de mama. E sou Cibele, fisioterapeuta pélvica. E estamos hoje com a Daniele Gobi para estarmos falando sobre este tema tão importante. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada. Dani, antes da gente mergulhar no assunto, nas perguntas, né, eu procurei e vi alguns números que, apesar de ser ginecologista, me assustaram, né? Se eu tiver errado, você me corrija. Até anotei aqui, ó. Segundo a estimativa do INCA, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, nós teremos cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama no Brasil, o que representa uma taxa ajustada de 41,89 casos por 100 mil mulheres. Então, esse tipo de câncer já é o mais incidente entre as mulheres brasileiras, excluindo tumores de pele não melanoma, né? Além disso, ele é o principal causa de morte por câncer entre as mulheres no país, correspondendo a cerca de 16% dos óbitos por câncer feminino. E aí entra a importância da prevenção do diagnóstico precoce, né, Dani? Sim, é super importante esses números que vocês estão falando, porque ainda que você tenha achado o Laerte bastante alto, né, ainda temos subnotificação, porque tem pacientes que passam pelo tratamento e que não entram nessa estatística, que é feita pelo Siscam, né? Então, pacientes que são tratadas pelo convênio, pacientes que são tratadas por outras vias ou que não são notificadas, ainda fazem parte desse número, mas não estão aí. Então, é uma coisa que a gente vem realmente todo mês de outubro. Eu acho que é uma das funções do médico, né? A questão da informação, da divulgação da informação em saúde. A gente promete, quando a gente se forma lá, que além de atender, a gente vai ensinar. Sim. E a gente deixa um pouquinho o consultório para vir aqui e que uma paciente veja esse programa de hoje e que procure o médico e que faça diferença na vida dela, para nós já está excelente, né? Isso Deixa eu mesmo. cortar um pouquinho. A Dani empolgou, né, em responder, Dani, e a gente foi mal educado, vou brincar, e não te apresentou. Se apresente um pouquinho pra gente. Ah, me Quem é apresento, claro. você, né? Fale tudo. Ah, então, falei tudo, eu tenho que começar de muito. Eu sou filha do Francisco e da Noélia. Ah, também. Então, meu nome é Daniele, né? Eu sou cirurgiã oncológica. E na minha trajetória profissional, eu escolhi, ou fui escolhida, a gente nunca sabe, né? Para fazer oncologia feminina. Então, hoje, o meu consultório é majoritariamente de mulheres, né? Majoritariamente de mulheres, porque eu vou dar um spoiler lá na frente, que tem câncer de mama em homem também, mas é majoritariamente de mulheres, e eu faço oncologia feminina. Então, eu trato hoje tumores de útero, ovário, mamas, né, de mulheres que têm esse diagnóstico e que são encaminhadas lá para o consultório. Tá. Você falou de tumor de útero, mas não se apresentou. Você é professora. Ah, é verdade. O que que eu faço, né? Isso. Então, eu sou professora do ensino superior lá na Univag, eu sou supervisora de uma etapa lá, eu sou cirurgiã oncológica, cirurgiã robótica, né? E eu trabalho na Oncomed, é lá que é o meu consultório. Tá. Inclusive, é a primeira mulher no Isso. Mato Grosso. Ela tá tímida em dizer, mas ela é a primeira mulher no estado de Mato Grosso a ser certificada em cirurgia robótica. E a primeira cirurgia realizada primeira também. cirurgia realizada, robótica realizada por uma mulher no estado. Então é uma honra nossa, é um privilégio ter você aqui. Daniele, o que representa para você esse Outubro Rosa? Como traz para você como médica e como mulher? Cibele, a minha história com a oncologia, ela começou antes de eu escolher a oncologia, né? A minha mãe teve câncer de mama, eu estava no 4º ano de faculdade, e aí ela tinha plano de saúde, ela tinha um cargo de gestão numa empresa grande, né? E ela fazia exames periódicos. E naquilo de, apareceu um nódulo, no final do ano eu resolvo, no final do ano eu resolvo, eu ainda não tinha cursado ginecologia. E aí eu examinei a minha mãe e falei, mãe, não tem alguma coisa errada aqui. Esse mamilo para dentro não tá certo. E aí eu marquei um oncologista e aí era um tumor de mama.
né? Então, eu vivi a história de uma paciente que inconscientemente, eu acho que ela sabia, mas ela estava evitando aquele momento. Protelando, né? E ela tinha informação, ela tinha o plano de saúde, mas o medo foi maior. Aham. E aí eu acompanhei o tratamento dela durante a minha graduação, depois uma parte da minha residência, né? E eu fui vendo essas fases, assim, que foram se sucedendo durante o tratamento. E já no final ela falava, você não vai fazer oncologia, né, minha filha? Eu falava, mãe, vou fazer. Dela não é por causa de mim. Eu falei, é por causa de você e de muita gente. Porque eu acho que a gente pode fazer diferente. Antes de eu entrar na residência de oncologia, ela faleceu. Ela não me viu entrar na residência, ela me acompanhou até a cirurgia geral. Mas eu acho que isso vem meio como um propósito, sabe? De fazer diferente por outras mulheres. Com certeza. Dani, esclarecendo um pouquinho, quais são os principais fatores de risco para um câncer de mama? Então, Se tem principal, né? Então, Laerte, eu acho que a gente sempre conversa com as pacientes que o pior fator de risco, na verdade, os dois únicos, é sermos mulheres e envelhecermos. Esses são inevitáveis, né? Porque vai acontecer. Esses são fatores não modificáveis, mas existem fatores modificáveis, né? A gente não fumar, não beber, manter uma boa relação peso e estatura, ser ativo fisicamente, né? E quando a gente diz ser ativo fisicamente, muitas vezes a paciente, sei lá, tá apertada de grana, não consegue pagar uma academia, né? Mas ser ativo fisicamente é diferente de praticar atividade física. A gente pode descer 1 ou 2 pontos antes do ônibus e andar por 4, 5 quadras, usar a escada do trabalho, isso é ser ativo fisicamente, né? Então, esses são fatores que a gente pode modificar e a evitar, prevenção, né? e evitar e jogar esse risco mais para lá do que para cá, né? Então, a vida saudável e a atividade física. É uma vida equilibrada. Esse ano agora, de 2025, o alcoolismo, o consumo do álcool, ele foi pela primeira vez incluído como fator de risco conhecido para câncer. Antes a gente achava que ele era uma causa que ajudava, né? Hoje a gente tem certeza que, como o cigarro, o alcoolismo também causa câncer. Nossa. Então a gente numa cidade quente como Cuiabá, que as pessoas têm o hábito de beber no fim do dia, é difícil até a gente falar para a pessoa, olha, não beba nada. O ideal seria, não existe dose segura de álcool que a gente fala, olha, pode tomar uma taça de vinho que tá tudo bem. Não existe essa dose segura. Mas se for fazer uso, que isso seja uma exceção. Que seja numa data comemorativa, que seja num fim de semana, né? Que não seja a regra. Então, assim, é difícil a gente falar, olha, não coma, não faça, ser taxativo. Mas a gente orienta no consultório e nas conversas que a gente tem, de que a gente sabe o que está certo, que o equilíbrio, ele é a melhor via, né? Sim. E que a gente deixa essas coisas que a gente conhece, que são nocivas, para um momento de exceção e não de regra. Eu acho que o equilíbrio hoje, a medicina caminha muito para isso, né? Para isso, né? E para a individualidade da pessoa, né? E tem que ser trabalhado, falar muito sobre prevenção, né? Não deixar só para o Outubro Rosa, né? Tem que estar sempre falando, no caso é o que a gente falou sobre Instagram, entendeu? Redes sociais. É aí que entra seu trabalho. Meu trabalho O que eu converso também, Sibeli, toda vez que eu tenho oportunidade, assim, de estar, né, como eu tô aqui com vocês, eu falo para paciente, não deixe para outubro, porque outubro, todas aquelas desligadas do ano querem fazer e o consultório tá cheio. E aí, se você liga, só tem vaga para daqui uma semana, às vezes você já desanima. Então, escolhe o mês do seu aniversário. Que mês que é seu aniversário? Abril. Então, no mês de abril, escolha esse mês para fazer o seu check-up, tudo que é próprio para a idade. Se já passou dos 45, a sua colonoscopia, seu ultrassom de abdômen total, a sua rotina ginecológica, inclua a rotina de mama também. Não deixe para outubro. Se cada paciente fizer no mês do aniversário, a gente distribui bem no ano, sem correria, e mantém essa rotina de segurança aí. Sim. Comemorar o aniversário, né? Bem, né? Feliz, mais um ano saudável. E em relação, assim, o que a mulher pode fazer de forma preventiva, de rastreamento, alguma coisa? A gente fala muito do autoexame e tudo, mas tem mais alguma coisa ou é isso, basicamente? O autoexame, Laerte, a gente orienta, assim. Eu sempre falo também que
é difícil a gente atribuir o autoexame como responsabilidade da paciente. Até porque ela não tem a capacidade técnica de fazer um exame completo da própria mama. Isso não é culpa dela, ela não foi treinada para isso. Né? Nem educada. Muitas têm o tabu de tocar na mama. E a posição que ela palpa a própria mama é muito diferente do que a gente palpa no consultório com ela deitada, com a mão atrás da cabeça. Então, para nós é muito mais fácil, né? O que eu costumo orientar do autoexame? Que você não deixe de olhar a sua mama e tocar a sua mama para que, se aparecer alguma coisa diferente, você fala, opa, isso aqui eu não tinha, né? Esse mamilo não era assim, não era assimétrico, não era para dentro. Essa íngua embaixo da minha axila eu não tinha. Essa veia que tá diferente aqui, que apareceu na mama, eu não tinha. Será que tá na hora de procurar um médico? Uma secreção que sai no sutiã. Será que está na hora de eu procurar? Eu não tinha isso e agora eu tenho. Então, eu acho que o termo seria uma autovigilância, né? Sim. Mais do que um autoexame. É um autoconhecimento. Um autoconhecimento. Porque tem muitas mulheres que falam, ai, doutora, isso aí no consultório você deve também ouvir muito. Eu nem ponho a mão, porque vai que eu acho alguma coisa. Primeiro, aí eu ia entrar nisso, primeiro que elas acham que se encontrar um nódulo, ela tem câncer. Então, elas têm medo porque ela acha que só de palpar um nódulo, aquilo já é um diagnóstico de câncer. Eu me deparo muito com um paciente que fala isso, né? Ah, então, nódulo, eu acho que é câncer, não sei o que. E quando não chega no consultório, fala, aqui. Aqui, pega aqui. É mais ou menos isso mesmo. E como que você pode pontuar que o ginecologista é o primeiro profissional a ter o contato com essas pacientes? O que você me fala sobre qual a referência, né? a importância? São grandes parceiros, né? Porque eles conhecem a mulher em diversas fases da vida. Às vezes eles estão acompanhando aquela mulher ali desde a primeira menstruação, passou pelo parto dos filhos, e agora, frente ao diagnóstico, é a pessoa que primeiro vai acolher essa paciente. Então, mesmo que a paciente se torne minha paciente, né? Esse vínculo com o ginecologista dela, ele nunca se perde. E somos grandes parceiros, né? Eu e o Laerte temos várias pacientes em comum. E assim, a gente troca muito, porque elas vão no consultório, aí vão no Laerte, aí vem. Então, assim, é uma equipe, né? Ela nunca vai deixar de ter a saúde ginecológica dela com o colega ginecologista. E eles são fundamentais para nós, né? Então, já que você falou sobre isso, eu vou entrar como fisioterapeuta pélvica, tá? Certo. A paciente que passa por químio, por rádio, pela hormonioterapia. Sim. E aí, o que acontece? Elas têm um ressecamento vaginal. Muito frequente. Incontinências fecal, urinária, dores nas relações. Você costuma tá indicando, passando? Sim, a gente costuma. Encaminhando. Costumamos encaminhar para fisioterapia pélvica e costumamos fazer várias orientações, além do acolhimento. Sim. A questão da saúde da paciente não vou nem te dizer que é uma saúde sexual, porque eu acho que isso entra até na esfera da saúde mental. Sim. A gente pergunta, como é que tá seu casamento? Como é que tá para ter relação sexual, né? E para elas, assim... Nesse momento também vai ser difícil, exatamente, né? Porque o desejo da mulher, a vontade de ter relação, ele é multifatorial, né? Então, às vezes, ela tá com tanta coisa na cabeça que ela não tem nem tempo de pensar nisso, e não é nada fisiológico, não tem nenhuma alteração fisiológica. Com essa doença, né, que todo mundo falou que é câncer, todo mundo tem medo, né? Tá certo. E não é infrequente, Cibele, que ocorram divórcios durante o tratamento, né? Sim. Porque é uma carga difícil. Às vezes nem elas estão se aguentando, nem a gente se aguenta quando está perto de menstruar. Imagine num tratamento oncológico, né? São muitas alterações, muitas inseguranças. E acho que a fisioterapia pélvica é um super aliado. Primeiro, se tiver alguma disfunção, a gente já corrige. E se não tiver, se a gente puder falar para a paciente, tá tudo bem aqui. Sim. A questão é aqui, né? Tá tudo bem aqui. Aí a gente brinca, se trocar o marido, melhora? Aí já entra a equipe multidisciplinar, né? Porque vai ter um psicólogo também. Exatamente. Né? Eu tô falando porque é minha área, mas nesse momento precisa muito, né? A gente fala isso, né? Agora tá tudo bem. Você entende que tá tudo bem, que você tá acompanhada por diversas pessoas e que às vezes acontece, né? Sim. São fases da vida que vão acontecendo, mas isso passa. Tudo que a gente conversa no tratamento oncológico isso passa. São fases difíceis,
mas daqui a um ano tudo vai ser diferente, porque cada ano que passa depois do diagnóstico é um ciclo novo. E às vezes aquilo nem significa mais nada para a paciente, né? Aquela insegurança, aquele desespero. Ah, isso aí, agora eu tiro de letra. E Dani, já que você colocou o ginecologista na jogada, né? Falando que a gente é importante, mas quando é que a mulher deve começar a fazer mamografia? Qual exame fazer? E tem o grande medo da mamografia, que é a história da dor, né? É. Então, assim, o tabu do exame. Fala aí pra gente quais são os melhores exames, a melhor Vamos época. lá. A melhor época para fazer exame de mama é depois da menstruação, né? Porque perto de menstruar, a mama geralmente fica mais dolorosa, mais edemaciada, mais inchada. Então, até o toque da mama é difícil. Então, a gente prefere que depois do ciclo menstrual, no finalzinho, a gente vai fazer tanto o exame físico quanto os exames de imagem. Exames de imagem. Enquanto a mulher menstrua, né? O melhor exame para ver essa mama que tem bastante glândula. Eu falo para os pacientes que a glândula mamária da mulher, ela parece aquelas carnes marmoradas, né? Que tem gordura e tem carne também. Então Sim. tem glândula e tem gordura. Aham. Quando a mulher está mais nova, na menacme que a gente fala, que é entre a primeira menstruação e a última, que é toda essa vida reprodutiva da mulher, o melhor exame é o ultrassom, que vê essa mama mais dura, com mais glândula, né? Depois dos 40, a gente já tá com os instrumentos e o alvará para entrar na menopausa. Se isso acontecer não tá anormal, a gente começa a associar a mamografia. E se a paciente ainda menstrua, a gente vai com ultrassom e mamografia juntinhos até que ela efetivamente entre na menopausa, né? Para quê? Por quê? A mamografia, ela é um exame bom, excelente para ver a mama gordurosa, que é aquela mama da mulher que já não menstrua mais. Enquanto ela está nessa fase, talvez a gente precise associar métodos. Qual é melhor? Não tem o melhor. Um é um garfo, outro é uma faca e o outro é uma colher. Dependendo do alimento que a gente for comer, o instrumento é diferente, né? Comer um churrasco de colher não vai dar certo, mas tomar uma sopa. Então, uma mamografia para uma menina de 20 anos não é a melhor escolha. Do mesmo jeito que um ultrassom para uma senhora de 75 também não é a melhor escolha. Então, baseado nessa história, a gente faz essas escolhas, né? E a partir dos 40, a gente pede que esse rastreio ele seja mais atento e consciente para isso. Tá. E uma dúvida que existe bastante, quando pede ressonância, se pede, porque às vezes a paciente chega no consultório, eu queria já fazer uma ressonância, né? É interessante, para quem vou brincar assim, porque eu sempre brinco assim, que na medicina, não basta querer, tem que merecer, né? Mas o que eu quero dizer merecer, assim, tem que estar é o que você falou da historinha do churrasco, comer com a coisa certa. Então, É tem um que estar na hora, instrumento, né? tem que estar na hora certa, tem a indicação perfeita, Sim. né? Porque senão, às vezes, um excesso de investigação ou com o instrumento errado pode até um falso... Um sobretratamento, né? A gente não sabe o que está procurando e não sabe o que fazer quando acha, né? O que eu quero com isso? A ressonância, ela vem como um grande aliado para a gente acrescentar dados a um ultrassom suspeito. Então, se eu tenho um ultrassom que eu acho que merece uma caracterização melhor, a ressonância vem como um grande aliado. Mas se eu tenho um ultrassom, que é um exame fácil, sem radiação, barato, que não gera nenhum tipo de desconforto para o paciente, sem alterações, não há motivo de eu subir para uma ressonância, né? Mas se eu tenho dúvidas daquele ultrassom, se eu encontro alguma coisa no exame físico da paciente que eu não encontrei na imagem, que a gente chama tecnicamente de discrepância clínico-radiológica, né? Aí a gente opta pela ressonância. Ou quando a paciente tem próteses de mama, né? A gente acaba fazendo uma ressonância a cada 2 anos, que é o melhor método para avaliar. Assim como se a paciente também tem parente de primeiro grau, ela entra como médio risco para câncer, né? E a gente também faz uma ressonância a cada 2 anos. Explica aí. Parente de primeiro grau. Parente de primeiro grau. Mãe, filhos, irmãs. Tá. Então é esse pessoal que importa na oncologia. Eu tenho uma prima, não, esse primo não é só parente. A gente já. Você vai deixar herança para ela? Não vai. É irmão, filho e pai e mãe. Então. Porque também existe muito essa dúvida. Sim, sim. Essa dúvida. É o pessoal que você vai deixar herança. Isso. Daniele, quais os avanços
nos tratamentos de câncer de mama que mais impactam os últimos anos? Certo. É uma excelente pergunta, né? Dentro da oncologia, Cibele, são testados medicamentos novos sempre, né? E a gente tem a inclusão desses medicamentos pelos planos de saúde para a gente tratar o câncer de maneira mais específica. Então, hoje a gente já sabe que o tumor sai de uma célula específica da mama e que ela expressa algumas características, como se fôssemos aqui, né, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele. Isso dá características únicas para aquela célula. E hoje a gente já consegue, através de exames de laboratório, um exame de um nome complicado, imunistoquímica, né, dizer exatamente como que é a cor do cabelo, como que aquela célula é, descrevê-la melhor e fazer a medicação específica. Então, quanto mais descrição, mais específica, menos efeito colateral e mais chance de cura. Legal. Legal, né? Aham. Como o diagnóstico pode afetar essas mulheres emocionalmente? O que podemos fazer por elas? Nossa, tanta coisa, né? São muitas histórias, Sibeli, assim, no consultório, sabe? E a questão emocional, num primeiro momento, vem aquela força, assim, se ela é mãe, ela fala, não, eu quero ficar viva pelos meus filhos e tira tudo que tiver que tirar aí. Mas depois a gente vai vendo que, principalmente, a mama, né, que é um órgão externo, a gente vê, né, mesmo vestidas, a gente Estética, vê, né? né? Isso acaba dando um apelo, assim, emocional muito grande, de se sentir mutilada, de faltar um pedaço, de ficar insegura, de usar alguma roupa, de ir para a praia, né? A autoestima A acabou. autoestima. Então, o que a gente procura fazer? Eu, quando opero paciente de câncer de mama, a gente conversa muito sobre isso, sobre essa demanda estética, né? Como que é para ela, o que ela deseja, como que ela vê essa questão da mama. E se for possível para a paciente, se couber naquele contexto, dentro da segurança, a gente opera com cirurgião plástico e a paciente faz a reconstrução imediata. Então, ela sai da cirurgia, a gente fala, se Deus quiser, com uma mama melhor do que ela entrou, né? Sim. Aí a gente também brinca que elas vão enfrentar doença de peito aberto, que já tá bom o peito, agora pode ir, já tá confiante. Mas é um trabalho, né, de formiguinha, que a gente vai ali durante todo o tratamento, porque como você falou anteriormente, tudo muda. Desejo, a percepção do próprio corpo, o casamento, às vezes melhora, às vezes piora. O apoio, quem ela achava que ia apoiar, apoia ou não apoia, né? Aham. Aquela questão dos filhos. Isso. E assim, é impressionante. Eu acho que antes até de fechar o diagnóstico, a própria suspeita, né? A palavra câncer, O de certa nome, né? O forma, próprio nome. é como se Sim. decretasse o fim da pessoa. Aí eu vou falar uma intimidade nossa. A Cibele foi viajar, fez um exame de mama, Uhum. de imagem, e foi viajar. E aí a imagem veio suspeita. E ela viajando, E ela viajando e eu aqui, com o exame na mão. com o exame na mão. Com o exame na mão. Né? Deu um BIRADS 4A. Mas ela tem cirurgias prévias na mama, então. E aí a gente planejando a biópsia, como que ia fazer, só que E ela não sabia de nada. ela não sabia de nada. Só que eu já tinha feito o exame e eu falava assim, meu exame já não tá pronto? Que demora. E eu organizando tudo aqui, E ele né? sofrendo sozinho. Sozinho, organizando tudo. Já tinha conversado com o pessoal para fazer a biópsia, já tinha formado toda a estrutura para ela chegar num dia de viagem e a gente... Por quê? Porque eu sabia, se eu falasse para ela, ela estava na casa dos pais dela. Uhum. Então, se eu falasse para ela que a possibilidade do diagnóstico, as alterações, eu sabia que ia destruir a viagem, inclusive. E não ia adiantar. Não ia mudar nada. A conduta não ia ser 4 dias, que ia mudar 5 dias. Sim. Né? E eu organizando tudo, e ela percebe, né? Só 25 anos de casado, né? E aí ela... Até do jeito de olhar, assim, você tá mentindo, você tá falando alguma coisa errada. Eu já sou de conversar pouco, por incrível que pareça, no telefone. E aí eu conversava menos ainda com ela, porque ela perguntava, eu falava assim, não ficou pronto ainda não. Mudava de assunto. Não deu pra ver. Aí, eu ficava inventando história. Por quê? Pelo medo. E eu, sendo ginecologista, angustiado até
É, Vou quando é com a brincar até gente, na tampa, né? Porque quando a gente muda de lado, é um negócio diferente. E ela chegou, graças a Deus, a gente fez a biópsia, fez tudo e E deu tudo certo. tudo certo, não era nada, só um susto mesmo. Então essa parte emocional, parte mental, eu tenho também histórico, tenho uma irmã É isso também que que eu teve ia falar. diagnóstico. Que ele também pediu os exames, ele também É, que teve que passar para a irmã. a história da minha irmã é assim, pandemia, mês de março, começou a pandemia, ninguém saía de casa. Uhum. Minha irmã tem fator de risco porque é fumante, um monte de coisa. Como eu tava na linha de frente, eu virei o faz tudo da família, né? E aí um dia eu fui na casa da minha irmã buscar alguma coisa pra ela e ela falou: Olha Olha, esse exame aqui. não, olha a minha mama, tem um nódulo aqui, não tinha, não tá normal. Eu palpei e senti que não era normal, sabe? O que a gente percebe, né? Fixo, Sim. tal. Eu falei, ó, realmente não tá legal. Eu vou agilizar pra você fazer um exame. E aí fez o exame, a gente aí diagnosticou câncer, ela teve que fazer cirurgia, fez químio, ela também Tudo na passou pandemia. tudo na pandemia, por um processo muito difícil, né? E o que acontece emocionalmente, alguns caem, né? De cara, assim, já afunda, e outros faz a fase da negação, né? É. Parece que nada aconteceu, isso é impressionante. Você deve ter muitos Sim. casos desses, né? E a gente tem que entender, Laerte, que um tratamento oncológico, ele é não é um tiro de 50 metros, né? Ele é uma corrida de 42, é uma maratona. Então a gente tem que segurar o emocional ali, porque se a gente, né, exaure ali naquele primeiro momento, daqui a pouco a gente não aguenta mais, né? E essa questão da rede de apoio, de ter alguém que fica ali por perto é muito importante, porque tem dias que a paciente não quer nada, ela só quer que você fique ali sentado do lado dela, não precisa nem falar nada, tá tudo certo, né? E às vezes as pessoas se afastam porque falam, fulano tá com câncer, eu não sei o que eu vou falar para ele. Isso mesmo. Eu não sei nem o que conversar com ele. Uai, conversa de coisa normal, pergunta dos filhos, né? Pergunta o que tem feito, se viu uma série, se viu um filme, conversa de coisa normal. Às vezes a pessoa quer conversar de amenidades, às vezes a última coisa que ela quer te falar é sobre isso. Eu não sei como é que eu posso ajudar. Liga para ela. Oi, tudo bom? Posso buscar suas crianças na escola hoje? Tô passando aqui. Ou então, ó, você tem alguém para ir com você na quimio hoje? Tô tranquilo no trabalho, posso ir. Então são pequenas coisas que fazem a pessoa se sentir querida, amada, né? E você não precisa ir lá tomar o lugar dela, fazer por ela o que ela precisa fazer, mas é o que você falou, né? Eu agilizei os exames, quando ela chegou estava tudo pronto. Isso faz a gente se sentir cuidada, né? Amada. Então, às vezes é uma coisa assim que a gente nem imagina e para a pessoa significa muito. A gente estava falando antes, né? A Cibele me perguntou sobre o emocional. Teve uma paciente minha agora que a gente fez o diagnóstico, começou o tratamento, enfim, ela falou assim, doutora, só que é o seguinte, o meu sonho é ir pro Japão e eu já tenho a passagem comprada. Então dá seus pulos aí que eu quero ir pra esse... Aí a gente fez os cálculos para dar o intervalo da químio certinho, fizemos uma mala de remédio, eu e a oncologista clínica dela, orientação, ó, vai de mar, vai assim, vai assado, e orientamos tudo, né, para não ter trombose, enfim, aquela operação, né? E ela se divertiu nesse Japão de um tanto, mas de um tanto, e mandava foto pra gente. E assim, felicíssima, né? E deu tudo certo, ela não teve nada, nem gripe, nem dor de barriga não teve, e foi tudo bem. Então, como que eu vou poupar uma pessoa, né, que vou parar a vida dela e falar, não, já estava com passagem comprada. Uma viagem para o Japão é uma coisa de uma organização de tempo, né? Do outro lado do mundo, caro, né? Além do financeiro, acho que quando você corta emocional. o negócio, aí você... a gente tem que tomar cuidado com isso como médico, né? Porque quando você toma uma medida, às vezes... É claro que tem casos que não dá para você liberar. Sim. Mas quando dá, às vezes você quer ser mais radical um pouco e corta, você, de certa forma, tá colocando aquela pessoa como se ela realmente tivesse acabado. É o seguinte, você não tem mais direito de decidir, agora a sua vida é minha. Isso, né? E não é isso e que a aí gente acaba quer. com a pessoa de vez, né? Porque às vezes a pessoa Ou ativa, então você logo morre. Exatamente, Já porque Cibele morrendo é pior do que eu morri, né? Então a pessoa fica ali, eu não posso viajar, eu não posso comer isso, eu não posso aquilo, então eu tô, né, morrendo mesmo.
Porque eu morri, acabou, Quanto né? tempo eu tenho de vida? Não, se ela não tá deixando eu viajar, porque eu tô morrendo mesmo. É isso aí. Ué, né? É tipo assim, pô, uma viagem, eu não vou tomar remédio, mas ela não quer me dizer alguma coisa, né? Ela Exatamente. Tá né? escondendo Ela isso. tá escondendo. Normalmente é isso Exatamente. E a mesmo. viagem foi super feliz. E agora ela acabou o tratamento, eu atendi ela essa semana, acabou mesmo. Dela, sabe onde que eu vou comemorar o fim do meu tratamento? Falei, lá É. vem dela, tô indo pra Itália, semana que vem. Ah, Que delícia. Falei, Ainda vai mesmo, você merece, você foi É, uma a Itália. guerreira. a Isso Itália mesmo. nós somos. Então, vamos pro mito e verdades, e aí, coincidentemente, nesse mito ou verdade, tem sobre o câncer de mama masculino. Vamos lá. Dani, o câncer de mama só aparece em mulheres com histórico familiar? Não, isso é um mito. 15% só, até 15% das pacientes são pacientes com parentes de primeiro grau, o povo da herança, né? Que recebe essa genética aí e desenvolve câncer de mama. O câncer de mama, ele tem mais a ver com o que a gente faz durante a vida do que com o que a gente trouxe do útero da mãe da gente. Então, mesmo que eu não tenha nenhum parente de primeiro grau, ainda assim, se eu tiver alguns hábitos nocivos que a gente já falou aqui, né? Aquela dieta ruim, a falta de atividade física, o sobrepeso, o hábito de fumar, tudo isso é mais nocivo até do que a história familiar. Porque muitas vezes a gente tem a história familiar e Não ativa ela, não né? acontece nada, Uma né? vidinha saudável. Uma vidinha saudável, né? Por exemplo, meu pai tem um olho azul, né? Daí eu tenho a genética do olho azul, mas vocês estão vendo que nada dessa genética se manifestou aqui. Então, nem sempre a genética é determinante. Na maioria dos casos, para o câncer de mama, não. E aí o diagnóstico precoce também, ele aumenta a chance de cura, né? Com certeza, isso é uma verdade. O tumor de mama, quanto menor o tumor, a gente se baseia numa classificação que chama TNM, que o T é o tamanho do tumor. E o N é se tem linfonodos, ínguas naquela região, e o M é se tem metástase à distância. Quanto menor esse TNM, menor o tamanho de tumor, não tem linfonodo palpável, não tem íngua, não tem metástase, melhor para paciente. Tumor, em geral, é igual filhote de leão. Quanto menorzinho, ele faz o que você quer. Você põe ele na jaula, dá mamar para ele, tira foto, né? Mas se ele ficar grande, a gente tem que fazer o que ele quer. Então, quanto antes a gente pegar esse filhote de leão aí e domesticar ele, melhor para todo mundo. Muito bem. Eu já ouvi isso, né? E até por isso que eu pus. O uso de desodorante pode causar câncer de mama? Esse é um super mito. A turma falava do desodorante rolona. E de alumínio também. Esse aqui é sem alumínio, ó. Use desodorante sem alumínio se você tiver alguma alergia de contato com essa questão de alumínio. Se o alumínio não te faz bem. Mas o alumínio não é capaz de causar câncer e nem o desodorante. O que acontece? Por que esse mito ficou forte? Porque teve um trabalho científico fraco, de baixo impacto, lá atrás, que foi publicado como uma hipótese que não foi confirmada. Outra coisa, as mulheres em geral têm mais glândulas nessa parte superior. A gente tem uma densidade de glândula mais frequente, né? A quantidade é maior aqui, perto da axila. Então, existe um predomínio de tumores nessa região. Então, por ser muito próximo, às vezes as pessoas falam, foi o desodorante, né? E esquece, às vezes passa o desodorante e fuma. E aí não é o cigarro. Não é o cigarro. É o desodorante. Mas esse é um mito. Quanto à reposição hormonal, pode causar câncer? Esse é um assunto espinhoso, delicadíssimo, né? A reposição hormonal, em linhas gerais, se bem indicada pelo tempo específico, na janela de oportunidade, com a medicação adequada, na menor dose possível, pela via certa, ou seja, via oral ou transdérmica, não é capaz de causar câncer de mama. Muito Sozinha, bem explicado. não. Tá vendo, Né? mulheres? Então, assim, não é pra gente ter medo, mas a gente precisa fazer com um profissional responsável, que tenha treinamento para isso, que seja uma pessoa que já tenha tempo de prática, né? Sim. E a gente sempre fala que é a menor dose pelo menor tempo necessário. É uma ajuda para você passar por esse tempo da menopausa. Aí que entra a brincadeira que eu faço, não Ah. basta querer, tem que Tem merecer. que merecer. E às vezes a mulher não tem sintoma nenhum de E- menopausa, é. tá tudo bem. E às vezes tem fator de risco, né? Fumante, história Obesa, grau, parente de primeiro grau com câncer, obesa, fumante. O que a gente quer com esse hormônio, gente? É achar pra cabeça.
Então, se toda a tarefa de casa tiver feita, certo? Praticando atividade física, dormindo bem, comendo bem, o peso tá bom, não tá fumando, e precisar de uma ajuda, nós estamos aqui para isso. Os médicos, a medicina tá aqui para isso. Com certeza. Mas sem tarefa feita, não dá para negociar não, né, Laerte? Sim, isso É. mesmo. Deixa eu te falar, é uma coisa que a gente ouve muito no consultório, né? E a mulher sente qualquer dorzinha na mama, ela acha que é câncer. Uhum. Então, toda dor na mama é sinal de câncer? Ixi, esse é super mito também, porque o câncer de mama não dói, né? As pacientes vão para o consultório por causa da dor, vai por causa da dor, eu quero que veja essa dor, e chega lá é outra coisa. Aí a gente às vezes até acha alguma Sim. coisa ali. A dor é um grande motivador da consulta, mas ela não é o fator principal que a gente faz o diagnóstico de câncer. É, porque assim, pra doer teria que estar invadindo um monte de coisa e olha lá, né? Pegar os nervos, né? Então, já teria assim, que ter muita coisa antes de doer, né? exatamente, exatamente. Já fiz muito diagnóstico de herpes zoster, o povo achando que era câncer porque tava na mama. Vacinou de herpes zoster? Não, vacina de herpes zoster. Nossa. O autoexame ele substitui a mamografia? Também não, mito, né? A gente conversou aqui mais cedo no Sim. podcast sobre isso, né? Essa autovigilância, ela ajuda a gente, ajuda com que um sintoma que apareceu, ele seja mais cedo relatado pela paciente, que ela procure o médico, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente toca um tumor, Cibele, certamente ele tem mais de 1 centímetro, né? E na mamografia a gente pega tumores de menos de 1 centímetro, que é o que a gente quer, que é o diagnóstico precocíssimo, que é antes de 1 centímetro. Então, uma coisa não substitui a outra, não. Entendi. E aí, entrando no tema que a Cibele acha que realmente é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas nem imaginam, né? Homem também pode ter câncer de mama? Verdade. Pode ter câncer de mama. É raro, né? Essas famílias que têm câncer de mama em homem, a gente sempre fica de olho, porque é uma coisa rara, porque eles não têm o hormônio feminino, que geralmente é um dos grandes indutores aí da carcinogênese. Não de começar o câncer, mas de manter essa célula se dividindo rapidamente. Então, os homens sim podem ter câncer de mama, é muito raro. E a maioria das vezes descobrem, tava no futebol, levou uma bolada e botou a mão, sentiu. Ou tava brincando com o filho machuca, dá um chute, e aí sentiu, né? E a gente faz diagnóstico relativamente rápido, porque como não tem glândula, né? Rapidinho eles veem a saliência ou palpam o nódulo e a gente descobre, mas tem sim. O estresse pode influenciar no câncer de mama? No surgimento? No surgimento? Olha, a gente tem cada vez estudado mais, né, uma coisa que chama epigenética, que é como as nossas emoções, os nossos hábitos podem mudar até o que está escrito no nosso DNA. Então, não é esse estresse pontual, Cibele, mas o estresse crônico, ele pode gerar, assim, alguns defeitos nessa divisão celular, e isso tem sido alvo de muitos estudos, né? Até na minha área, até na endometriose. Até na A gente fala endometriose. muito de epigenética. Porque esse estresse crônico, ele pode gerar, né? O que é esse estresse crônico? É porque eu tô com câncer de mama, porque eu tô magoada com meu marido, porque ele me traiu em 92 e aí eu não esqueci essa mágoa. Não, não é isso. Às vezes você é uma pessoa irritável, né? Tudo te sobressalta, você vive estressado, ou você tem uma profissão muito estressante cronicamente, e você não maneja isso bem. Você não tem tempos de, agora eu não tô para ninguém, agora eu tô para mim. Agora eu vou fazer uma caminhada sozinha, quieta, em silêncio. Ou eu vou escutar uma música sozinha até o final para segurar, né? Sim. Ou hoje eu não vou ficar com essas crianças, vou deixar meu marido, ou minha sogra, ou minha mãe, e eu vou 10 minutos caminhar no parque. Diminui até a frequência cardíaca quando a gente faz isso, esse momento de olhar para si, né? E às vezes a gente não tem essas fugas diárias, a gente vive na roda viva ali, né? Correndo atrás do rato o tempo todo e vive esse estresse crônico. Então a gente precisa manejar esse fator, né? Não o pontual, mas o crônico. Legal. Quanto ao tratamento, né? A gente... Sempre que a mulher faz tratamento de câncer, ela vai ter a perca total do libido? Não vai. A libido ela é multifatorial na mulher.
Então, independente, né, de ter tratado o câncer ou não, com o próprio envelhecimento natural, existe uma perda natural da libido. Isso vai acontecer, porque dia após dia estamos envelhecendo. Às vezes ela perde pelo estresse, por tudo que tá acontecendo, né? E às vezes é situacional. Ali naquele primeiro momento ela perde, mas depois aquilo se Não se propriamente desfaz. pelo tratamento, Não né? Mas pela propriamente pelo situação que ela tratamento. tá passando. E se for pelo tratamento como efeito colateral, a gente tem várias estratégias, até a fisiopélvica que a Cibele vinha dizendo, né? Laser vaginal, fisiopélvica, hidratação vaginal e a questão até situacional do casamento, né, Laerte? Porque muda muito, as coisas mudam muito de lugar, Tem que né? ter muita compreensão, né? Muito jogo de cintura. Às vezes um relacionamento recente, né? Não aguenta aquele baque, né? Ou às vezes o relacionamento já ia mal. E aí põe tudo na conta do tratamento. Aham, isso Então a mesmo. gente precisa organizar isso daí. Nem sempre é só do É tratamento. porque normalmente, né? Acho que não só de mama, mas o câncer é, assim como várias doenças, é uma doença que acomete a família, né? Não A é família. O núcleo o familiar. núcleo familiar como um todo, né? Sim. Não é uma coisa que é só a paciente Ninguém fica- enfrenta sozinho, por ninguém mais que enfrenta queira. isso, né? É uma coisa que, de certa forma, adoece todo o núcleo, né? Sim, nem que seja uma leve insegurança de será que vai dar tudo certo. Ali no grupo familiar sempre tem um adoecimento coletivo. Né? Isso é verdade. E a mulher com um papel meio central, né, É. Laerte? Então, assim, ela acaba que ela é a cola ali da família, E né? é- Ela que desfaz um pouco os conflitos, ela que Isso. amacia um outro Hum. conflito, Isso. organiza, onde que vai jantar, o que vai comer, que hora que vai igual pra quem lá. tem filhos. Nós temos, né? Filhos adolescentes, né? Uhum. O foco central acaba sendo Vê com sua mãe, né? mais ou menos isso. Vê com sua mãe. Não, E às vezes é. esse vê com sua mãe não tá num bom dia durante um tratamento. Isso, E né? aí a família Ou ela nem sente. pode ser esse foco central, né? Essa E troca aí, de isso. papéis, né? Ela existe por um tempo mesmo, e às vezes tem algumas pessoas que não se sentem confortáveis de fazer esse papel que era da mulher. Então, muda muito mesmo. Então, após o câncer de mama, a mulher não tem mais vida sexual? Ixi, super mito. Não, a gente quer que ela tenha a vida mais funcional e mais parecida possível com o que ela tinha antes. Então a gente sempre pergunta, Cibele, como que era antes? Nós não vamos comparar com o que você está imaginando que vai ser. Nós vamos Sim. comparar como você era antes. Como que era a sua vida sexual com seu marido antes? Ah, era assim. Eu falei, e agora? Como é que tá? Ah, tá assim, dá para melhorar? Dá. Doutora, não, tá igual. Não é que tá pior, tá igual. Eu falei, então, é isso aí que é o seu normal. Não fique escutando conversa na rua, não, que esse povo tá mentindo pra você. Isso É aí. mais ou menos isso. Dani, foi um privilégio. Ah, obrigada, eu também adorei estar com Foi vocês. um prazer. Um ensinamento. Foi muito, muito top, como sempre, né? A gente tem um certo convívio, né? E eu sabia que ia ser maravilhoso. Por isso que a gente pensou em convidar você Ah, gente, e ter obrigada, você aqui. viu? Qual o recado? O que que você pode deixar de recado? Uma frase motivacional? O que você achar legal de deixar como Tá. para as mulheres que vão assistir a gente e que de alguma forma vão ser ajudadas por esse episódio, que a nossa ideia é o que você falou. Se cada episódio que a gente fizer, a gente Uma contribuir pessoa, para né? uma pessoa melhorar de vida, para ela enxergar algumas coisas, e tem acontecido, é um negócio interessante. Chega às vezes no consultório da Cibele, paciente com problemas em relação à função pélvica, fala, olha, eu vi lá, a minha amiga, Eu vi que vi a dava pra história." melhorar, né? Que não Isso, precisava ser assim. entendeu? Então, o que você tem para deixar para essas mulheres que estão, para essas pessoas que estão assistindo, né? Uma vez eu atendi uma paciente que ela falou assim, doutor, eu tô aqui no seu consultório hoje porque eu fui buscar uma carta do carteiro e ele tava com um lacinho rosa no uniforme e eu lembrei que já tinha muito tempo que eu não fazia exame de mama, por isso que eu tô aqui hoje. Então, cada ação dessa que a gente faz do Outubro Rosa, eu tenho convicção que a gente impacta muita gente. E isso também é nossa missão, nosso É. propósito, né? Então,
além de fazer os exames, de procurar ajuda, de pedir ajuda, se você não está dando conta de ir sozinho, conta para alguém, sempre tem alguém, né? Se você fosse sua melhor amiga, o que você ia falar para você? Não, não vai? Você ia falar, vai. Vai, você ia se acolher e ia falar, vai, vamos atrás, vamos resolver. Então, façam os seus exames, procurem ajuda médica, levem o exame para o médico ver. Não adianta fazer o exame e guardar em casa, né? Que a gente também tem muito isso. Pega exame de 2 anos lacrado. Você não viu? Não. Você não trouxe? Também não. Melhor, tem coisa que é melhor não saber, né? Não, câncer é diferente. Quanto antes, melhor. Acho que essa aqui é a frase que eu queria deixar. Para tratamento oncológico, quanto antes, melhor. Então, se for possível, procure o seu médico, faça a sua rotina, saiba que está tudo bem, ou se não tiver tudo bem, a medicina está aí para isso. A gente tem jeito para quase tudo, né? E a gente fala, tem jeito para tudo, inclusive para a morte. Se a gente for cristão, até para a morte a gente tem jeito. Isso mesmo. Então, venha consultar, venha conversar com a gente. Ah, mas é só uma coisa boba. Antes de ser uma consulta, que você vai sair dali, vai tirar a sua dúvida e vai sair aliviada, do que ser uma consulta que a gente fala que, né, a gente vai ficar ali sem muita opção. Então, venha conversar com a gente. Daniele, deixa as suas redes sociais para nós. Meu Instagram é @DanieleGobi, né? A gente pode deixar escrito. Sim. Então, a gente vai deixar escrito aqui, né? Sim. E o meu consultório é na Uncomed, na Comandante Costa, do ladinho do Coração de Jesus. Muito obrigada. Tá? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Me senti super em casa. Essa é a ideia. Obrigada. E sigam a gente na rede social, @Dr. Laerte, endometriose. Doutora Cibele, fisiopelve. Doutora Cibele Castro, fisiopelve. E @Saúde Íntima Sem Tabu. E siga a gente no Instagram, vai lá, aperta o sininho para acompanhar a gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.